É uma coisa meio paradoxal, porque eu talvez tenha sido o jornalista da Folha que mais participou da cobertura após o 11 de setembro, mas curiosamente eu não estava presente nem na frente de uma televisão no 11 de setembro. Eu estava de férias na Mongólia, sem eletricidade, sem telefone, e eu fiquei sabendo no dia 12, um dia depois. Eu fui enviado para o Paquistão, onde eu passei 45 dias entre o Paquistão e o Afeganistão, acompanhei a queda do Talibã. A partir daí eu voltei ao longo desses anos, algumas vezes, para esses países todos. Uma coisa que é interessante de anotar desses 10 anos de coberturas é que a cobertura de guerra, especificamente, ela ficou um pouco mais fácil de ser feita. Você tem mais estrutura, as pessoas têm um pouco mais experiência nos locais mesmo em lidar com jornalistas estrangeiros, mas paradoxalmente ela ficou mais perigosa, porque, por exemplo, em 2001 você ia para o Afeganistão e você sabia onde estava havendo a guerra, havia uma linha de batalhas. Já, por exemplo, este ano, ou em 2009 ou em 2008, era muito mais perigoso, porque você não sabia onde a bomba ia explodir. Uma das coberturas que me deu mais trabalho, ao mesmo tempo foi mais prazerosa de fazer ao longo desses anos, foi em 2009, quando eu estive nas áreas tribais do Paquistão acompanhando o exército local. Os ocidentais não têm acesso comumente àquela região e foi muito difícil, porque a gente acompanhou combates. Outra coisa é um atentado grande que houve em Cabul em 2009 também, que foi contra a sede da OTAN em Cabul, na capital do Afeganistão, e teve uma coisa até tristemente curiosa, porque naquele dia de manhã eu ia pegar minha credencial exatamente no lugar onde houve o atentado. Se estivéssemos lá, a gente ia ser notícia e não ia cobrir a notícia, basicamente isso. Existem ganhos que são relativamente verdadeiros. Alguns lugares ficaram melhores, você tem um pouco mais de liberdade num lugar que nem o Iraque, por exemplo, mas a ocupação estrangeira destruiu o país. É um país que hoje está dividido, está dependendo de o quanto os acertos políticos são feitos e são lastreados pelos ocupantes ocidentais, pelos americanos, basicamente. No Afeganistão, claramente, é bom para o mundo que o Talibã não seja um governo. Mas também o que sobrou de governo e de estrutura de governo no Afeganistão não permite ter nenhum tipo de otimismo sobre o que vai acontecer daqui a 3 anos, quando os americanos derem o pé, que eles prometem sair fora em 2014. Tem o caso do Paquistão, que é um caso que eu conheço bem também. É um país que tem uma série de elementos desagregadores da sociedade que permitem prever muito mais confusão ao longo dos próximos anos. Uma curiosidade que sempre me perguntam é se é bom ou se é ruim você ser brasileiro nesse tipo de cobertura. É bom e é ruim. Por quê? É bom porque você não está objetivamente aliado ou associado a algum dos lados do conflito. Por outro lado, se isso te traz simpatia, te traz uma dificuldade, porque o Brasil, apesar do seu papel maior no mundo, ainda é um país secundário nas relações internacionais. Se eu quero entrevistar um ministro no Afeganistão, vai ser bem mais complicado, mas ao longo dos anos você aprende com um jeitinho brasileiro mesmo, dá um jeito nisso.